Boa tarde, boa noite, bom dia, olá, enfim. Estamos aqui hoje mais uma vez para estudarmos um pouco mais da doutrina de Jesus. E hoje escolhemos um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. A lição é de número 53, o título Paz. E tem alguns dizeres aqui, registrados em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. E aqui ele se refere aos espiritistas. Nós que acreditamos nesse intercâmbio e no amparo da espiritualidade. Só que muitos ainda dos nossos irmãos reclamam, dizendo que se eles estão numa melhor condição do que nós, por que não nos ajudar mais eficazmente, realizando por nós aquilo que nós ainda não conseguimos? São os apressados, aqueles que interpretam as dificuldades como empeços, quando as dificuldades devem ser consideradas como lições de crescimento, lições para a superação. Então, comenta Emmanuel ainda, por que razão, dizem esses irmãos, os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Então, agora se concretiza aquele objetivo de só receber e de não colaborar, de não fazer a parte que nos toca. São os apressados demais, são aqueles que querem eficiência, que querem resultado e ficam inquietos e não pacificados em seu íntimo, apenas esperando receber. Por que não revelam os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Há uma cobrança aqui desses nossos irmãos em relação à espiritualidade mais avançada, diante dos sofrimentos, das enfermidades, da dificuldade de se encontrar a cura para diversas enfermidades. Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Aqui também essa questão das contendas, das guerras, dos sofrimentos delas decorrentes. Então, há um questionamento a respeito disso. Esquecidos de que a promoção do entendimento, da paz, da solidariedade, da fraternidade, cabe a nós. Esse cultivo, passo a passo, sempre começando lá no íntimo, pacificando o nosso interior em primeiro lugar. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas reclamações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Então Cristo disse, eu vos dou a minha paz vos dou, não a paz do mundo. Então é preciso diferenciar, não é? E as lições, as mensagens que são trazidas para nós do plano espiritual, do além-túmulo,
essas comunicações que nos trazem mensagem de paz, que são alvo de censura e de crítica de muitos que esperam o prato feito, que esperam o resultado da paz sem se compenetrarem de que só é possível essa paz com a nossa real participação. Vejamos o Mestre com os discípulos, quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conselhos ou em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Jesus, quando retorna a encontrar-se com os amigos no cenáculo, por exemplo, ele fala de paz e ele prova ali, confirma ali, naquela ocasião, a sobrevivência da alma, essa noção de imortalidade que deve ser muito bem considerada por todos nós. Tenhamos paz, tenhamos serenidade e confiança para acolher e acatar os planos divinos a respeito de nós outros, da humanidade, de cada um de nós em particular. Tenhamos calma e ofereçamos de nós o serviço adequado para a contribuição para a paz, para se efetivar a fraternidade e a paz entre os homens. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Paz que é o resultado, então, da nossa colaboração, do cultivo diuturno, da serenidade íntima, da compreensão e da percepção do que nos rodeia. É preciso confiar, é preciso fortalecer a fé, é preciso fortalecer o entendimento para que haja uma harmonização. Jesus disse em certa ocasião que o reino de Deus, que é o tema central de todos os seus ensinos, não aconteceria de forma exterior, de fora para dentro, mas ao contrário, já existe dentro de nós. Só precisamos trazê-lo à tona, fortalecê-lo dentro de nós de tal forma que ele possa realmente, por meio da nossa conduta, da ética que cultivarmos, dos valores que hierarquizarmos, que nós estabeleceremos a paz entre nós. Mas esse desiderato, com certeza, se inicia no ambiente mais próximo de nós. É no ambiente de nós mesmos, com a nossa comunicação interior, com a nossa convivência íntima, conosco próprios, buscando conhecer-nos mais em profundidade, buscando saber quais são os nossos defeitos, as nossas qualidades, em que podemos melhorar, entendendo que nós temos uma origem que é divina, uma natureza que é espiritual e também uma comum origem, nascemos todos da vontade do Pai Criador. Então é preciso que se alastre esse entendimento para que nós possamos de fato nos fazermos irmãos uns dos outros, nessa fraternidade que é decorrente da paternidade universal de Deus, Pai de todos os homens, de todos os tempos, de todas as nações. Esse entendimento nos facultará a boa vontade para cultivarmos a paz entre nós. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato
de reconhecerdes a continuação da existência, aquela demonstração de Jesus, quando ressuscita e vai reintegrar de novo a convivência com os amigos, demonstrando a imortalidade. Isso, a vida além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais. Então, não bastará essa demonstração de imortalidade para que nós nos convençamos da grande responsabilidade que isso nos confere, saber que a vida continua e que nós seremos, com certeza, examinados pela nossa própria consciência em relação às nossas escolhas, as motivações que cultivamos, os compromissos individuais. Então é preciso pensar, é preciso perceber, é preciso nos comprometermos com a real felicidade, que é o caminhar para a frente e para o alto. Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. Cabe-nos, sim, sofrer, porque ainda somos aprendizes e nós, em algum momento das nossas diversas existências carnais, nós defraudamos a lei divina. Então, a vida nos oferece a oportunidade de reajuste, de acerto de contas, e daí vem o sofrimento que deve ser acolhido. Devemos refletir sobre ele, sobre o sofrimento, o conflito, a dor. Por que está chegando para nós dessa ou daquela outra maneira? Há sempre um propósito em tudo que acontece em nós e em torno de nós. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz, significando que devemos acolher a dor, acolher o sofrimento e até a enfermidade, compreendendo que há uma razão para isso. E a razão é boa, é para que nós possamos nos libertar dos entraves que nos impedem de caminhar para frente e para o alto com maior leveza. Esquecendo, se não o fazemos, esquecemos da nossa grandeza de filhos de Deus e nos recusamos a ajustar as contas com a lei que defraudamos em algum momento. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo que nós avancemos com leveza, com liberdade de espírito, com verdade e possamos alcançar a real compreensão do significado da vida. E o recado, o desafio que Emmanuel nos traz nessa lição: esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram à sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Então, o convite é para que nós priorizemos a ação, que busquemos, busquemos, insistamos em realizar aquilo que nos compete realizar e não fiquemos apenas esperando o contributo alheio, o contributo da espiritualidade, trazendo para nós sinais sensacionais de poder. Nós também temos o poder de realização, o poder de cocriação. Então, precisamos trabalhar para efetivar aquilo que qualifica a nossa humanidade. Que Jesus, então, nos abençoe. Muito agradecida pela atenção de todos. Até a próxima.